que tal? Buenos dias! Olá, tudo bem? Bom dia para vocês, sexto ano. Hoje nós vamos retomar, né, as nossas atividades do livro de espanhol, tá bom? E nós vamos dar continuidade a partir da página 34, tá bom? Então aqui vai ter bastante gramática, então eu peço para vocês que prestem bastante atenção, acompanhem junto com o livro, porque só no áudio, só acompanhando de escutar, né? Não escutar não vai dar para vocês entenderem muito bem, talvez, as explicações. Então é importante que vocês estejam com o livro em mãos, tá bom? Porque eu vou ler os exemplos e vou explicando para vocês. Na página 34, vamos aprender sobre os pronombres possessivos. Então, na página 34, nós vamos aprender sobre os pronomes possessivos. Isso, em português, é a mesma coisa, né? Que são o quê? São aquelas palavrinhas, né? São pronomes que a gente usa para dizer que algo pertence a nós ou a alguém, tá bom? E aí a gente usa especificamente alguns para cada situação, a quem se refere, no caso. Então, vamos começar pela leitura. Fíjate. Bueno, ¿vamos a hacer nuestro almuerzo? Vivo com mis padres. Então, traduzindo aqui, né? No primeiro exemplo foi dito, bom, vamos fazer o nosso almoço? Então, quando fala vamos, tá falando o quê? Tá se referindo, né? O pronome nós, né? O pronome pessoal nós. Nós vamos. Em espanhol, nosotros vamos. Então, obviamente que vai usar, né, um pronome no plural. No caso, nuestro, nosso, tá bom? Eu vou ler os exemplos de introdução, depois eu vou explicar um por um. E o outro exemplo, vivo com mis padres. Vivo, quem vive? Eu vivo, tá? Então, provavelmente, obviamente, né, o pronome possessivo vai ser mi. No caso, tá falando dos pais, mis padres, plural, concordância do plural. Então, vamos lá para os exemplos. Los pronombres possessivos em espanhol são. Então, na primeira coluna, vocês têm os pronomes pessoais, ou seja, né, a quem se refere, qual pessoa se refere. No segundo exemplo, temos os pronomes possessivos que se referem a cada uma dessas pessoas. E, na terceira, um exemplo de cada um deles. Então, através dessa tabela, tudo simplifica, né? Tudo fica fácil. Sempre que houver dúvidas, pode perguntar e também pode consultar a página 34. Então, vamos lá, um por um. Pronome pessoal, yo, que quer dizer eu, né? Como vocês sabem. Eu uso o pronome possessivo mi, que em português, né? Em espanhol não tem feminino ou masculino nesse caso, tá? Ou só tem singular e plural, mi ou mis. Em português a gente tem aquela variação, né? Meu, minha, meus, minhas. Tanto de gênero quanto, né, de número. Exemplos. Mi carteira es nueva. Mis dos perros são pequenos. Então, traduzindo, né? Minha carteira é nova. Minha, né? Já no outro exemplo, mesmo escrevendo igual, só acrescentando S, já muda, né? O gênero. Meus dois cachorros são pequenos. Tudo bem? Então, toda vez que eu referir a mim mesma, né? A primeira pessoa do singular, eu uso mi ou mis. Segundo exemplo. Tu, quando você se refere a alguém. Você está perguntando diretamente para alguém, tá? Segunda pessoa do singular. O tu com acento no U é o pronome pessoal, né? A quem você está se referindo. Já no pronome possessivo, escreve da mesma forma, porém sem acento. No lleva la tilde. Não leva acento, tá bom? E a gente também tem os plurais, né? O singular e o plural. Não tem a variação de gênero também, como no primeiro exemplo. Então, tu, para referir-se a uma coisa, que a pessoa, né, pertence a ela, ou tus, se for mais de uma coisa. Diferente do português também. Teu, tua, teus, tuas. Exemplo. Estos são tus cadernos de geografia? Estes são teus cadernos de geografia? Né? Se tivesse falando só de um caderno, tu quaderno. No caso do exemplo aqui, tus quaderno. Se tem o S, com certeza o próximo substantivo que vai estar acompanhado, né, do possessivo, vai estar no plural também, certo? Eu vou explicar, tá? O terceiro e o quarto exemplo, já que são
pronomes pessoais que têm o mesmo pronome possessivo, eu vou explicar tudo junto. Então, o ele, elia e o de baixo, ste, a gente usa o pronome possessivo su no singular, sus no plural, que seria, em português, né, a variação seu, suas. Em espanhol, bem mais prática, né? Su, singular, sus, plural. E a gente tem os exemplos. No ele, elia, Roberto encontrou a sua madre. Roberto encontrou a sua mãe. Laura viajou com seus padres. Laura viajou com seus pais. No próximo exemplo, que nós já vimos, né? Mas a explicação, só vamos ler os exemplos aqui. Preparou usted su reunião? Preparou você, né? A sua reunião? Você é responsável, no outro exemplo em espanhol. Usted es responsable por sus materiales. Você é responsável pelos seus materiais. Então, esses foram, tá? Primeira, segunda, terceira pessoa do singular. Agora nós vamos falar do plural, tá? Nosotros, nosotras, que seria o nosso nós, tá? Eu e mais alguém, mais de uma pessoa, nós, no qual eu também estou inserida. Então, a gente agora vai ter uma variação de gênero, né? Masculino e feminino, e de números, singular e plural. Então, nuestro, singular masculino, nuestra, singular feminino. Nuestros, plural masculino, nuestras, plural feminino, né? Que seria o nosso possessivo. Nosso, nossa, nossos, nossas, tá bom? Exemplos. Mi hermana e eu sempre visitamos a nossos abuelos. Então, minha irmã e eu sempre visitamos os nossos avós, né? Então, tá falando de quem? Dos avós. É só dele? Não, é dele e da irmã, né? Então, obviamente que vai usar o pronome possessivo no plural. Vosotros, tá? É o pronome pessoal. A gente usa vuestro, vuestra, vuestros, vuestras, tá? Então, também tem variação de gênero, masculino e feminino, singular e plural. Exemplos. Terminasteis vuestros trabajos, né? Terminastes os vossos trabalhos? É uma pergunta, tá? Então, para o vosotros, vuestro, vuestra, vuestros, vuestros. E o último exemplo, tá? A última pessoa do plural, que é ellos, ellas, ustedes, é a mesma coisa que o singular, a terceira do singular. É a mesma coisa que o ele, ela, usted, no plural a mesma coisa, tá bom? Su ou sus. Outros exemplos aí para facilitar a compreensão. Los alumnos entraram em su classe. Os alunos entraram na sala de aula. Los professores já corrigiram suas pruebas? Os professores já corrigiram suas provas? E o último exemplo, né, os últimos dois exemplos. Querem ustedes entrar a su coche? Querem, né, vocês entrarem no seu carro? Querem ustedes sus abrigos? Né? Querem vocês suas blusas? Enfim, seus casacos. Então, como vocês perceberam, né, cada um dos possessivos é usado de acordo com o pronome pessoal, tá bom? Sempre que houver dúvida, só mandar mensagem ou consultar a página 34. E aí, em seguida, vocês têm um exercício. Exercício 1, que tem só 5 alternativas, é bem rápido, que é o quê? Vocês lerem, observarem os verbos, os pronomes pessoais a quem se referem, para usar um desses possessivos. Então, para responder o exercício 1, vocês têm que usar a segunda coluna, tá? Que são os pronomes possessivos. Eu vou explicar rapidamente a página 35, eu acredito que eu já tinha lido com vocês, as nacionalidades, e vou deixar para vocês também depois responderem os dois exercícios, que são bem rápidos, hoje está bem tranquilo, porque tem bastante explicação de gramática, então para não ficar muita coisa, eu vou explicar apenas essas 2 páginas hoje. Então, página 35, nacionalidades. Então, nacionalidade é o quê? Quem nasce em algum país, né? Dependendo de qual país ele nasce, ele tem uma nacionalidade. Então, em espanhol, se nós fôssemos falar, nasci no Brasil, né? Nasci em Brasil. Soy brasileña ou soy brasileño. Tá bom? Então, sou brasileiro, sou brasileira. Então, eu vou lendo o país e a nacionalidade. Sempre a coluna, a primeira, tá? Do lado esquerdo com a direita, até finalizar
até o final aí. Vamos lá, página 35. Alemanha, alemã, alemana. Argentina, argentino, argentina. Bolívia, boliviano, boliviana. Brasil, brasileño. Vou ler só o masculino para ganharmos tempo. Colômbia, colombiano. Costa Rica, costarricense. Cuba, cubano. República Dominicana, dominicano. Equador, equatoriano. Espanha, espanhol. Estados Unidos, estadunidense. França, francês. Guatemala, guatemalteco. Honduras, hondureño. Inglaterra, inglês. Itália, italiano. México, mexicano. Nicarágua, nicaragüense. Panamá, panameño. Paraguai, paraguaio. Peru, peruano. Portugal, português. Puerto Rico, puertorriqueño. Rússia, russo. El Salvador, el salvadoreño. Uruguai, uruguaio. Venezuela, venezolano. Tudo bem? Então, em casa, né, vocês podem pausar para o vídeo não ficar muito longo. Então, eu falei um pouquinho rápido, mas em casa vocês pausem e trabalhem as pronúncias, tá bom? E lembre-se de guardar algumas dessas nacionalidades decorrente a esses países, tá? E embaixo a gente tem um exercício também. Na verdade, são dois, tá? O primeiro exercício vai falar um pouquinho qual país a pessoa pertence e vocês têm que colocar a nacionalidade. Igualzinho no quadro, é só procurar certinho lá. E o exercício 2 seria para praticar com um companheiro, né? De sala, preparar um diálogo perguntando de onde ele vem, né? Enfim, para conhecê-lo melhor. Mas como a gente, por enquanto, está tendo as aulas online, não dá por enquanto, mas isso aqui vai ser feito em sala de aula em breve. Só para a gente finalizar esse quadrinho, para ayudarte. De donde eres? Então, quando eu quiser saber de qual país a pessoa vem, eu pergunto em espanhol. De donde eres? Né? De onde você é? Entonces eres brasileño? Né? Então, se a pessoa falou que é do Brasil, né? Soy de Brasil. Então, ele é um brasileño ou brasileña? Sí, soy brasileño. E tu, de donde eres? E aí ele respondeu, né? Soy de Chile, ou seja, se nasci em Chile, minha nacionalidade é chileno, chilena. Tudo bem? Só um exemplo aí para simplificar a compreensão de vocês. Espero que vocês tenham entendido. Então, para casa, tá? Tem 2 exercícios, 34 e 35. Exercícios bem rápidos, tá bom? Mas vocês podem praticar mais em casa, pesquisar mais vídeos sobre isso, tirar dúvidas também se houverem, tá? Me procurar. E a gente continua na próxima aula, corrigindo esses exercícios e dando continuidade a outros assuntos gramaticais. Tem bastante coisa, hein? Tá bom? Aguardo vocês na próxima aula. Qualquer dúvida, eu estarei disponível. Adiós!